Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa de Santa Escolástica, irmã de São Bento. E nós lemos este evangelho de Mateus capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens. Então quer dizer que nós vamos também comentar sobre esse evangelho, falando um pouco da vida de Santa Escolástica. Então, nos tempos antigos, era muito comum que alguém que começava a viver a vida monástica, normalmente levava uma das suas irmãs, porque as pessoas tinham muitos filhos, então uma ou duas daquelas irmãs de sangue, aquele monge formava para que ela fosse encarregada de um mosteiro de monjas. Então, é interessante, por exemplo, na vida de São Romão, ou Romano, né, que foi para o mosteiro. Depois, quando ele viu que aquele mosteiro tinha muitas pessoas e que era um mosteiro já mais relaxado, que tinha uma vida muito cheia de consolações, então ele decidiu ir para um lugar mais afastado no deserto. E ele foi para as montanhas. E depois o irmão dele, que se chamava Lupicínio, que era casado, falou para ele: olha, eu, na verdade, gostaria de te seguir. E ele então falou: olha, um dia você vai me acompanhar. E justamente quando ele foi para as montanhas, São Romano, passado algum tempo, o irmão ficou viúvo. E veio atrás dele, não sabia onde ele estava, mas pediu a Deus para ajudá-lo a encontrar. E ele o encontrou, ficou vivendo com ele. Depois passou um tempo, veio a irmã, que chamava Santa Iona. E essa irmã também, eles formaram na vida monástica, e ela acompanhou o mosteiro de virgens. E esse mosteiro tinha centenas de monges. Então quer dizer que isso aqui eu estou falando da fundação daqueles monges do Jura, lá na França, onde foi desenvolvido, vamos dizer assim, o maior foco de vida monástica de toda a Idade Média. Começou assim. Então quer dizer que eram esses irmãos, começavam essa vida simples, iam vivendo ali afastados do mundo. E ali foram formando outros monges, que por sua vez deram origem ao mosteiro de Cluny. E esse mosteiro de Cluny foi o maior mosteiro da história da igreja. Inclusive, tinha vários papas que saíram, que foram monges em Cluny. Como, por exemplo, o Papa Gregório VII, que reformou a igreja, reformou a vida religiosa na Idade Média, era desse ramo aí. Então você vê que tudo na igreja é assim, começa muito simples e depois vai crescendo, vai tendo uma expressão, vai tendo uma vida. Então, da mesma forma, São Bento. São Bento, para quem não sabe, ele era um jovem romano que procurava viver uma vida mais santa. E nós estamos ali já no século V, começo do século VI, e já havia muitos mosteiros. Então, no mundo inteiro havia muitos mosteiros, com regras diferentes. E muitas pessoas acham que São Bento é que fundou a ordem dos beneditinos, ou que fundou a vida monástica. Mas, na verdade, São Bento simplesmente foi um organizador da vida monástica, e ele, que tinha uma grande inteligência, uma grande experiência em governar mosteiros, porque justamente tendo ele vivido sozinho durante muito tempo, depois ele governou muitos mosteiros, e ele adquiriu essa experiência de tal forma que ele compôs uma regra
que era uma regra mais simples, não para os mosteiros mais, que nós podemos dizer que eram mais observantes, mas os mosteiros que tinham muita gente, que precisavam de uma regra mais simples, mais básica. Então ali eles usavam essa regra de São Bento. Quer dizer que era uma regra que todos conseguiam viver. Normalmente as regras monásticas eram muito duras, muito difíceis. E São Bento escreveu uma coisa ali mais temperada, que as pessoas de maneira geral conseguiam viver aquilo. Então por isso que a regra dele ficou famosa e foi adquirindo uma grande expressão. E na época de Carlos Magno, que existiam muitos mosteiros, praticamente cada cidade tinha um mosteiro. Então, Carlos Magno pensou, olha, essa regra de São Bento é melhor, ela é mais flexível, é mais completa e ao mesmo tempo é uma regra seguida por Roma. Porque, de fato, São Bento era ali da Itália, então os papas, desde Gregório Magno, que também era beneditino, escreveu a vida de São Bento, então eles seguiram a regra de São Bento. Então Carlos Magno, que queria manter o império dele com essa plena união com Roma, então ele quis que todos os mosteiros seguissem a regra de São Bento. Então foi assim que os mosteiros foram se tornando beneditinos, porque na verdade eles iam seguindo a regra de São Bento por imposição do imperador. Que ele não deu opção, falou, ó, aqui joga fora a regra que você está vivendo e começa a viver a regra de São Bento. E São Bento, também poucos sabem disso, tinha uma irmã chamada Escolástica. E essa irmã, ele formou ela desde novinha para viver a observância da vida religiosa. Então, ela foi seguindo a vida religiosa, a vida monástica, com o auxílio do seu próprio irmão. E o seu irmão vinha de tempos em tempos visitá-la, porque o mosteiro dele não ficava tão longe de onde vivia sua irmã Escolástica, que tinha ali também muitas outras monjas com ela. E quando chegava São Bento, Santa Escolástica ficava muito feliz, porque ela queria colocar as perguntas, ela queria que ele explicasse para ela, olha, como é que é isso, como é que são as coisas do céu, por que Jesus falou assim e tal. Então São Bento explicava para sua irmã, e ela ficava com aquilo uma felicidade enorme. E justamente dessa vez que São Bento veio visitá-la, ela não queria que ele fosse embora. Então ela falou, não, mas não vai embora não. Ele falou, não, mas eu tenho que voltar, porque eu tenho que voltar para a minha clausura, já está ficando de noite. E ela falou, não, mas por favor, fica mais. E ela começou a rezar, começou a cair uma chuva violenta, e ele não conseguiu mais ir embora. E por causa disso mesmo, passaram a noite toda falando das coisas de Deus. E ela ficou muito consolada com isso. De manhã cedo ele partiu, voltou para sua cela. E naquele mesmo dia, ele viu uma pomba saindo lá do mosteiro onde estava Santa Escolástica, que dava para ver ali o mosteiro de longe. E ele viu uma pomba que saía lá do mosteiro e subia para o céu. Então com isso ele entendeu que a sua irmã estava partindo para Deus. Então, quer dizer que Deus deu para ela essa última consolação de encontrar-se com seu irmão, de falar das coisas de Deus, e a sua alma, que já estava preparada, ela ainda era uma pessoa jovem, mas que já estava pronta para voar para o seu esposo. Então foi assim que Santa Escolástica partiu para o céu, e São Bento ficou muito consolado de ver que a sua irmã teve essa graça de partir depois de receber a visita do seu irmão, os sacramentos e tudo mais. Então nós também podemos trazer para a nossa vida presente essa comparação. Porque as pessoas acham que a vida religiosa é simplesmente uma vida
de pessoas que têm uma vocação específica, que são pessoas extremamente capazes ou pessoas selecionadas que Deus escolhe porque elas são talvez pessoas muito mais virtuosas ou perfeitas e tal, e não é nada disso. Na verdade, a vida religiosa nada mais é do que a vida cristã, a vida do nosso batismo, que vai chegando ao aperfeiçoamento. Inclusive, na Idade Média, tinha muitas pessoas, inclusive casais, que num determinado momento, cada um ia para um mosteiro, como aconteceu, por exemplo, com o pai de São Bernardo, que quando todos os filhos tinham entrado no mosteiro, ele também foi. Então, quer dizer, tudo levava as pessoas para a vida monástica. Por quê? Porque a vida monástica é simplesmente uma organização onde as pessoas vivem focadas no objetivo final da nossa vida, que é a vida eterna. Então, quando a gente está no mundo, quando a gente diz, eu estou no mundo, você está sendo obrigado a trabalhar para poder manter aquela estrutura de uma vida no mundo. E, como diz São João, na vida mundana, ou na vida das coisas da terra, nós estamos cheios de armadilha, e nós temos ali a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E cada um querendo ser melhor do que o outro, querendo ter mais glória que o outro. Então, é muito mais difícil a gente concentrar na vida de oração e nas coisas de Deus. Então, mesmo que nós não vivamos no mosteiro, nós todos temos que viver tentando colocar a nossa vida na base daquilo que se vive no mosteiro. Ou seja, uma disciplina, uma organização, uma vida baseada na oração, no trabalho. É por isso que fala ora et labora. Então, a vida de trabalho, oração. Então, você reza, você trabalha. O trabalho manual, principalmente, ajuda a pessoa a manter ali também a concentração nas coisas eternas. E a oração, a meditação, a disciplina, não comer em excesso, não comer fora de hora, não desperdiçar comida, não gastar dinheiro com coisas inúteis, mas ter somente o básico. Então tudo isso vai fazendo a pessoa entrar no molde da vida monástica. E assim nós vamos despertando no nosso coração, como aconteceu com Santa Escolástica, nós vamos mantendo esse desejo de subir para Deus. Porque esse é o objetivo da vida humana. O desejo cada vez maior de subir para Deus e estar junto de Deus no convívio dos santos. Então, por isso que quando a gente celebra a festa de uma virgem, nós lemos essa passagem do Evangelho de Mateus 25. Você pode perceber que raramente você escuta essa parábola na igreja moderna. Porque esse tipo de parábola não agrada o molde de igrejas protestantes. Então, a igreja moderna também é uma igreja protestante e eles não gostam de certas coisas na Bíblia. Eles dizem que gostam da Bíblia, mas, na verdade, eles retiram muitas coisas da Bíblia. E uma das coisas que eles nunca gostam de ler é quando fala de virgens, quando fala de celibato, quando fala de coisas assim que eles falam, não pode. Parece que tem uma obsessão com casamento, família, casamento, família e vida sexual, porque tudo tem que ter vida sexual. Eu me lembro, inclusive, que uma vez nós tivemos um retiro de padres e levaram um pregador que só falava da vida sexual. Eu falava assim, tá bom, mas isso aí serve para um curso, para a gente fazer um curso para poder acrescentar alguma coisa, para depois explicar as coisas para os casais. Mas um retiro de sacerdotes, você supõe que eles são celibatários, você chega ali e põe um pregador, um leigo para falar como é que é a vida da família e a vida sexual. Acho que não é apropriado, Mas é isso que eles fazem. É uma coisa assim, parece que é obsessiva. E aqui,
é bonito quando Jesus fala na passagem Mateus 25 sobre essas 10 virgens. Porque a igreja é formada por esse corpo representado por 10 virgens. Então a virgindade do corpo, ela representa, de certa forma, a virgindade da alma, que é a fé. Então quando a pessoa guarda a fé imaculada, então ela tem a virgindade da alma. Entendeu? Então quer dizer que quando uma pessoa guarda a virgindade do corpo, como foi o caso da Virgem Santa Escolástica, ela representa perfeitamente a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é imaculada e guarda a virgindade da alma. E por isso a parábola das 10 virgens. Por quê? Porque não pode acontecer de alguém dizer, eu sou católico, mas eu professo um erro, a heresia. Não é possível. Para você ser católico, você tem que professar fé integral, imaculada. Portanto, todos os católicos estão representados por essas 10 virgens. No entanto, 5 são prudentes e 5 são imprudentes. Quer dizer que a metade vai se salvar, a metade vai ficar de fora. Então isso aqui que faz a diferença. Quer dizer que, primeiro de tudo, você tem que ter a fé. Senão é condição, senão você nem sequer entra. Agora, depois que você tem a fé, você também tem que perseverar na caridade. Então essa parábola é justamente para explicar isso. A condição essencial para pertencer à igreja é ter a fé. Depois que você tem a fé, para se salvar, você tem que perseverar na caridade. Então tem gente, justamente com essa mentalidade protestante, que acha que para se salvar, basta eu crer em Jesus. Não, mas crer em Jesus não é ter a fé imaculada. A fé imaculada é crer em tudo que ensina a Igreja Católica. Em todos os dogmas da fé. É a fé completa. Na qual eu creio em Jesus também, mas é crer em Jesus como quem? Como Filho de Deus, como nascido de Maria, como Deus de Deus, luz da luz, tudo aquilo que a gente fala no credo. Então, veja que todas elas, as virgens, levavam as lâmpadas. E essas lâmpadas, cada uma tinha o seu óleo. Mas como o esposo estava demorando, porque justamente a gente não sabe o dia e a hora, então ele demora. E diz que todos dormiram. Porque de fato, chega um momento na vida espiritual que a gente dorme. É impossível a pessoa manter a perfeita vigilância, estar sempre na espera do Senhor, estar sempre naquela vigilância perfeita. Então, todos dormiram. Mas quando chegou meia-noite, aí ouviu-se o clamor, eis que o esposo chega. Então, meia-noite é justamente a hora, na vida de cada um, que Deus vai vir. É no meio da noite da nossa vida, porque a noite da nossa vida significa isso. Significa o momento que a gente já não vê mais nada, que a gente já não tem mais o controle, que a gente já não tem mais a força. Não é como a gente está na luz do sol, na plena saúde, na plena energia. Não, você está lá mergulhado na noite. E ele vem, mas a gente tem que ir ao encontro. E cada um tem que ter as lâmpadas acesas. Então quer dizer que as virgens prudentes abasteceram o óleo. Então elas entraram para as núpcias. E as outras pediram, olha, dá um pouquinho do seu óleo para nós, porque o nosso já está acabando. E elas disseram, olha, você agora vai aos vendedores, porque nós não podemos repartir, porque não vai dar nem para nós nem para você. Então você tem que ir atrás agora. Só que era tarde demais. Como é que você vai achar os vendedores de óleo, meia-noite, sabendo que já está na hora de partir? Então você veja que umas entraram para as núpcias, e aí se fechou a porta. As outras, depois que conseguiram o óleo, chegaram lá, Senhor, agora abre para nós. E ele falou, eu nem sequer vos conheço. Tá vendo? Então, é que diz aqui em latim,
Nescio-vos. Nescio-vos quer dizer, não vos conheço. Então, essa parábola aqui mostra bem, né, que Deus é misericordioso, mas Deus também não é bobo. Igual costuma dizer hoje em dia, não, Deus é misericordioso, todo mundo vai entrar no céu, todo mundo vai estar lá com ele. Não, isso é mentira, não é isso que está escrito na Bíblia. Está escrito bem claro, não vos conheço. Por que eles não leem isso? Está bem claro ali. Por quê? Porque na verdade esse óleo que mantém a nossa vida espiritual é a nossa vida de oração. Quando você reza, você abastece a sua lâmpada e coloca mais óleo ali na lamparina. E você mantém aquilo ali aceso, porque a chama da caridade fica acesa por causa do óleo. Agora, se a pessoa não abastece a lâmpada, acaba. Por isso que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta se a pessoa, eu tenho 10 terços, eu tenho 15 imagens, eu tenho todas as coisas, tenho minha Bíblia, não sei o quê, mas a pessoa não reza. Ela mantém ali uma vaidade, uma devoção, mas a vida de oração verdadeira ela não tem. Mesmo quando a gente reza de forma automática, tem que tomar cuidado, porque eu tenho que rezar com a consciência que aquilo ali deve transformar a minha vida. Porque se eu estou rezando e ao mesmo tempo estou perseguindo os outros, estou falando mal dos outros, estou caluniando, estou mentindo, estou prejudicando, então não é uma oração para o diabo, não é oração para Deus. É só uma repetição. Então quando a gente fala de oração, oração verdadeira, oração sincera, oração de um coração que está realmente aberto. E essa oração enche o óleo da lâmpada. Aí a pessoa mantém a sua lâmpada acesa. Então, é isso que faz a pessoa perseverar na caridade e entrar para as núpcias. Então, as virgens, no caso hoje Santa Escolástica, representa aquela que entrou para as núpcias e se encontrou com o esposo e foi para a glória de Deus, porque manteve no coração a lâmpada da caridade acesa. Ela não só teve a fé católica, mas ela permitiu que Deus fosse tudo na vida dela. E ela se consumiu de amor e por isso ela voou para Deus. Então vamos pedir a Deus que nos conceda a graça de perseverar na caridade e que, mantendo a fé católica, nós possamos vencer as tentações do diabo e partir desse mundo para a vida eterna quando Jesus, nosso esposo, vier ao nosso encontro. Amém.